Olha, gente, por tudo que fizeram com essa menina, perder emprego é pouco, viu? É pouco. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar de um assunto super pesado, né? Vocês já viram no título e da thumb. Então, né, vou reafirmar aqui que pode ser que o vídeo em si tenha alguns gatilhos para algumas pessoas. Se você tem o mínimo entendimento do que eu tô falando, né, sobre a Clara Castanho, então você sabe quais são esses gatilhos, né? Mas se você não tem essa plena noção, eu vou te dizer que esse vídeo pode acabar te dando gatilhos sobre violências sexuais. Eu não vou ser gráfica em absolutamente nada do que eu vou falar aqui, mesmo se eu soubesse como as coisas sucederam, eu não seria gráfica, né? Mas a gente vai falar sobre essa questão e vai falar também sobre questão de aborto, de doação de crianças para orfanatos, né? Enfim, a gente vai falar sobre essas coisas. Então são temas pesados. O vídeo de hoje é pesado e já adianto que o vídeo ficou longo mesmo, né? Eu nem gravei ainda, mas eu sei que esse vídeo vai ficar muito longo porque a gente tem também alguns reacts longos que a gente vai fazer aqui, né? Quer dizer, não é react porque eu já assisti antes, mas enfim, né? São algumas coisas assim que eu achei que era importante colocar tudo para vocês verem direito, né? Bom, para quem não sabe o que aconteceu, a gente teve a notícia aí, né, nos últimos dias de que a Clara Castanho, que é uma atriz famosa aqui no Brasil, né? Ela tem 21 anos, ela já fez trabalhos com a Netflix, com a Globo e tal. Então ela é uma atriz famosa. É, a gente teve a notícia de que ela foi violentada, que ela ficou grávida em decorrência dessa violência sexual e que ela pariu a criança, né? E aí ela deu para adoção. Tudo isso a gente ficou sabendo essa semana. Só que a forma como a gente ficou sabendo de tudo isso foi uma violência a mais em tudo que essa menina passou. Porque, né, toda a especulação em cima dela aconteceu já umas, há umas 2 semanas, mais ou menos, né? Que foi quando o Léo Dias foi no programa do Danilo Gentili e o Danilo Gentili perguntou se não tinha nada assim que o Léo quisesse contar, mas não pudesse, coisas do tipo. Aí o Léo Dias foi e falou que tinha um caso específico que ele, Léo Dias, ficou muito no dilema se contaria ou não, e que esse caso ele era um caso pesado e vocês vão ver depois, né? Mas enfim, ele falou de uma forma bem moralista, assim, né? Do caso, ele não citou o nome da Clara, da Clara Castanho, mas ele falou coisas como que ela, né, tipo, a pessoa em questão, ela tinha feito uma coisa muito ruim, né, uma coisa, enfim, que ela tinha engravidado e que ele falou que as coisas que essa pessoa fez iriam voltar pra ela, né, que o karma iria voltar pra ela, só que ele não entrou muito assim, né? Ele não deu tanta informação que desse pra saber quem era, né? O Danilo Gentili até perguntou se essa pessoa, né, essa menina era alguma que se fazia de santinha e tal, e o Léo Dias falou que era, né? Então teve essa questão aí. E aí depois que teve essa entrevista com o Léo Dias, algumas pessoas especularam que fosse a Clara Castanho. Depois disso, a gente teve esse outro jornalista, né, que o nome dele é Matheus Baldi, ele fez um post no Instagram falando que as pessoas achavam que a Clara Castanho estava grávida, né? E que parece que ela tinha doado a criança, né? E tudo, né? Que as informações que chegaram a ele é que ela tinha, sim, engravidado, que ela já tinha parido e que ela tinha doado a criança, né? E a assessoria da Clara Castanho entrou em contato com ele apagou o post e depois ele foi e fez um outro post dizendo que, na verdade, a Clara tinha sido vítima de estupro e que ele não tinha essa informação quando ele fez o post, né? Então, assim, quem deu a notícia de que ela tinha sido vítima de estupro não foi ela, né? Foi um jornalista fofoqueiro. E também, quem deu a notícia, né, quem começou a especulação, foi um outro jornalista de fofoca, que é o Léo Dias, né? E a gente teve ainda a live da Antônia Fontinelli, que é
vídeo que a gente vai reagir aqui daqui a pouquinho, em que ela não deu o nome da Clara Castanho, mas ela falou um monte de coisas absurdas da Clara Castanho, falou que ela tinha cometido um crime e falou sim de questão de estupro. Então a Fontenelle ela já tinha informação de estupro quando ela fez aquela live. E aí teve tudo isso estourando e culminou que no domingo a Clara Castanho ela fez um post no Instagram falando tudo que tinha acontecido. E a gente vai ver aqui também como foi esse post. Agora a gente vai ver o da Antônia, né? Então, assim, a timeline foi Léo Dias, lá no programa do Danilo Gentili, soltou ali meia informação que fazia as pessoas começarem a ficarem desconfiadas da Clara Castanho, por mais que ele não tenha dito que era Clara Castanho. Depois a gente teve esse outro jornalista aí, que eu não, na verdade eu não sei se o Matheus Baldi é jornalista ou não, mas enfim, a gente teve o Matheus Baldi jogando no Instagram que ela tinha engravidado e depois jogando no Instagram que ela na real tinha sido estuprada. E a gente teve depois essa live que a gente vai reagir. Então, é tudo isso que aconteceu antes da live da Antônia Fontinelli, que foi assim, uma coisa tenebrosa. O vídeo em questão da Antônia Fontinelli vai estar aqui do lado e é isso. Vamos lá assistir, né? Lembrando que isso foi uma live dela que ela faz regularmente aí no YouTube, no canal dela no YouTube. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, ó, que aí a gente vai falar, vai entrar no mérito da questão, que é religião, crença, se pode, se não pode, se é a favor, se é contra. Eu sou contra o aborto em algumas circunstâncias. Por exemplo, conheço um monte que vai para a rua, trepa sem camisinha e no dia seguinte está abortando. Tinha que ser presa. O nome disso para mim é vadiagem. Tinha que ser presa. Tinha que ser presa. Gente, ó, eu iria aqui deixar rolando o vídeo todo dela pra depois falar a respeito, né? Mas eu não aguento, então eu vou cortando aqui, vou falando a respeito, vou falando em cima dela. Primeiro, que pensamento moralista e ridículo, né? Ninguém transa num dia, fica grávida logo em seguida e já aborta no dia seguinte. Isso não existe. Isso não existe, né? E outra coisa, se a pessoa ela engravidou e ela não queria estar grávida, ela deveria ter acesso ao direito de interromper aquela gravidez, independente de como foi que ela engravidou. Né? Esse daqui é um papo totalmente moralista. A pessoa tem que ter liberdade para ter a vida sexual que ela quiser e poder também ter liberdade sobre o próprio corpo para ela poder decidir se ela vai ou não arcar com uma gravidez. Né? Mas então já começou aqui errado. Isso daqui foi depois que a Antônia Fontinelli já tinha falado um monte de coisa, né? Isso daqui é só um trecho da live dela. Mas vamos lá continuar. Agora, se sabe, um pai sabe que uma filha foi estuprada num dia, no outro toma providência. Primeiro, correr atrás de botar quem fez isso na cadeia. Segundo, precaver para não engravidar. Que isso é muito sério. Queria dizer aqui para vocês que não existe um método contraceptivo que seja 100% eficaz, inclusive, né? A Clara Castanho em si, depois que ela sofreu a violência sexual, ela tomou pílula do dia seguinte e ainda assim ela ficou grávida. Então, não existe método 100% eficaz. O único método 100% eficaz é não ter nenhum tipo de relação sexual e não sofrer nenhum tipo de violência sexual. Esses são os únicos métodos 100% contraceptivos. Outro método não existe. Então, mesmo a pessoa que toma cuidado, às vezes acontece dela engravidar do mesmo jeito. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Olha aqui. Quero mostrar um negócio rapidinho aqui para vocês. Um trecho de uma entrevista que o Léo Dias deu para o Danilo Gentili. Aqui, ó. Você tem alguma informação que você fala assim, essa eu sou doido para contar, mas essa eu não posso. Essa me chocou. Tem uma que você ficou chocado com essa. Mas eu não, eu não vou falar para você contar. Tá, tudo bem. Então, não precisa contar. Eu vivi um dilema recentemente. Recente. Muito recente. É uma boa informação. Esse mês. É uma informação que se der, depois eu posso contar. É coisa inacreditável. A casa cai. É coisa da sociedade se questionar muitas vezes. Mas envolve uma atriz, envolve... Entendi. Não precisa falar. É muito pesado. É surubom de neurônio não é uma coisa feliz. Não é uma coisa... Não. É uma coisa que você vai... É legal, porque eu fico curioso. Que ela...
Não precisa falar, não. Não, tá bom. Não. Precisa! A você que tem É muito denso. É muito denso. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Quero mais ver isso aqui, não. Antes dela contar a historinha, deixa eu só dizer aqui, né? Ela não mostrou o trecho completo, mas o Léo Dias ele fala que o karma iria vir, né? Que o karma iria vir, que, né, ele deu a entender de que a menina ainda iria se fuder, que o karma iria vir e a menina iria se ferrar, né? Ele chegou a dizer isso. E ele falou umas outras coisas que deu a entender que tinha a ver, né, com gravidez e enfim, né? Vamos lá. Deixa eu contar uma historinha pra vocês. Não sei por que cargas d'água o Léo Dias ainda não teve coragem de contar essa história. Trata-se de uma atriz da TV Globo. Ela tem 21 anos de idade. Segundo ele, tudo que ele descobriu, os autos que ele tem, as informações do hospital, a enfermeira que ligou, enfim, um monte de coisas. Essa menina de 21 anos engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela, e segundo as informações que ele tem, pediu que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho, mandou dar o filho, tira, quero nem ver. Prestem atenção nessa história. Prestem atenção nessa história. Léo Dias ligou para ela e falou para ela: olha, me explica isso, eu vou dar essa notícia. E ela chorou, disse que se mataria se a notícia vazasse e que isso aí aconteceu porque foi vítima de um estupro. A religião dela. Aí, ó. Aí. Antônia Fontinelli já tinha sim a informação de que a menina tinha sido vítima de estupro, porque depois a Antônia Fontinelli foi se fazer de sonsa, ficou falando que essa informação não tinha chegado para ela antes. Tinha chegado sim, ela sabia sim. Quando ela fez essa live, quando ela falou esse monte de barbaridade que vocês vão ver aqui, ela já sabia que a menina tinha sido vítima de um estupro. Já sabia. E que ela vai falar sobre questão de religião, né, da Clara Castanho. Ela não permite que ela abortasse. Mas a religião dela permite que ela pare uma criança e fala: não quero saber, não quero ver, tira de mim. E aí, a coisa que mais me doeu, eu falei: cadê essa criança? Pelo amor de Deus, se for o caso, eu crio, eu procuro alguém que queira criar essa criança. Essa criança não pode ser jogada fora. Segundo Léo Dias, a mãe sabe dessa história, porque a mãe foi buscar ela no hospital. Aí eu fico pensando, se essa criança não foi encaminhada para uma adoção, para uma família decente, o negócio é bem complicado. Porque uma pessoa que pagou, segundo as informações, R$ 50.000 para parir no particular, primeiro, ela tem dinheiro, poderia criar essa criança. Segundo, se é vítima de um estupro, por que no dia seguinte não foi lá tomar providência para não deixar virar um feto, para não virar um aborto, uma vez que é contra o aborto? Ela tomou. No dia seguinte, ela tomou a pílula do dia seguinte. A Clara Castanho falou sobre isso depois no relato dela. E outra coisa, gente. Não é questão de dinheiro, tá? A pessoa pode ser riquíssima, riquíssima. Se ela não tiver uma estrutura psicológica para criar uma criança, era melhor ela não ter a criança, era melhor ela entregar a criança para alguém que tem essa estrutura psicológica, alguém que queira, alguém que queira. A gente tá falando de uma menina que foi vítima de uma violência sexual. Ela iria ter estrutura psicológica para ainda criar uma criança? Provavelmente não teria. Provavelmente não teria. E se algum familiar cria, alguém próximo cria, ela iria continuar sempre vendo aquela criança, queria lembrar ela do que ela passou. Então, assim, a coisa mais acertada que ela poderia fazer era justamente mandar para adoção. E a Fontenelle, ela questiona aqui, né, do porquê que não abortou. Depois a gente vai ver no que a Clara Castanho falou, né, na carta da Clara Castanho. Mas ela não fez isso porque ela não sabia que estava grávida. Ela só foi descobrir depois que já estava muito avançada na gestação, né? Mas vamos lá. Resumindo essa ópera, gente, resumindo esta ópera, cada um tem uma explicação. Mas na hora de abortar um feto e matar uma vida, ceifar uma vida,
ou na hora de pegar uma criança, parir e jogar no mundo, que não sabe nem o que vai acontecer, aí não tem religião certa, aí pode. É isso mesmo? É isso mesmo? A pergunta que não quer calar é isso mesmo? Aí quando a imprensa descobre que liga e fala, olha, eu vou falar, chora, diz que vai se matar. A assessoria de imprensa fala, ela vai se matar. E aí tá todo mundo com medo de dar nomes. É óbvio que a hora essa história vai vazar. Isso é óbvio. No meio disso tudo, eu não quero saber de nada. Eu só quero saber cadê essa criança. Para quem essa criança foi doada. Estão criando essa criança direito? Porque senão é uma criança que vai ser estuprada, é uma criança que vai ser vítima de coisas terríveis. Que eu não tenho nem força aqui para falar. A Clara Castanho já foi vítima de coisas terríveis, né, Fontinelli? A Clara Castanho foi vítima de coisas terríveis e você só fez julgamento de valor em cima dela, você só pintou ela como uma pessoa desumana. Foi só isso que você fez. E fica fingindo aí que se preocupa com a criança, se preocupa porra nenhuma, tá, gente? Não tá preocupada porra nenhuma, não. Não tava. Duvido que tivesse. Duvido. Porque se tivesse preocupada com a criança, iria saber que a criança ir pro sistema de adoção, a criança ser adotada, seria a melhor das coisas. Porque, gente, é uma pessoa que foi estuprada. Queria estar sempre ali vendo aquela criança que foi fruto dessa violência sofrida. Não tem como. Não tem como. Algumas pessoas podem até passar por cima disso e conseguirem ser excelentes mães, excelentes pais e tal. Existe, as pessoas existem. Mas a maioria não tem. A maioria não tem, não conseguiria, não conseguiria. Vocês acham isso certo? Vocês acham isso certo? Se é Uhum. sua religião, menina, se a sua religião é contra o aborto, então você que tomasse a pílula do dia seguinte, porque você soube esconder a gravidez. Porque durante a gravidez, vítima de um estupro, segundo você, você postava foto todo bonitinha, em tudo que é lugar. Você fazia story mostrando o look do dia, de costa, para não mostrar a barriga. Para isso você tem cabeça, não tem? Nem sabe se ela tinha cabeça pra isso. Tony Fontinelli nem sabe se a Clara Castanho tava realmente com cabeça pra isso, porque, velho, ela é uma figura pública. Ela é uma figura pública. Ela tinha que continuar trabalhando, ela tinha que continuar mostrando a imagem dela, porque a vida dela é essa, com a imagem dela. Ninguém sabe ali o que que tinha por trás daquele sorriso no feed do Instagram. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe o inferno que não devia estar a cabeça dessa menina naquele momento passando por tudo isso. Mas tinha ali que, né, entregar alguma coisa ali, porque senão as pessoas iriam desconfiar, porque senão site de fofoca iria falar, porque senão iria acontecer com ela isso que tá acontecendo agora. Iriam pressionar ela a ficar com a criança, iriam pressionar ela a um monte de coisa, iriam xingar ela de um monte de coisa. Então ela se viu numa situação em que ela sentiu que ela deveria postar foto, ela deveria tirando umas fotos de look do dia pra mostrar. E outra, durante um bom período dessa gestação, ela não sabia que estava grávida. A gente vai ler depois o relato dela e pelas fotos que tem no Instagram dela, dá pra acreditar muito no relato dela, né? Mas ela não sabia, então assim, uma boa parte daquelas fotos do feed dela mostrando o look do dia, ela não sabia que estava grávida, ela não sabia pelo que ela estava passando em questão de gravidez, né? Ela já estava tendo que lidar com a violência sexual, com o trauma da violência sexual, mas ela não sabia que estava gerando alguma coisa ali na barriga dela, não sabia. Mas para evitar que vire um feto, para que você não aborte, ou então doar uma criança, ou então parir e falar, eu não quero nem olhar, tua religião permite? Isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. E nem ouse me ligar chorando. Eu não vou dar seu nome. Eu não tenho esse direito. Mas não ouse me ligar chorando, porque eu posso perder minha paciência e dar seu nome. É isso, gente. Esse daqui é o vídeo da Antônia Fontinelli. E agora eu vou. A gente vai ver aqui o relato da Clara Castanho. Eu vou ler o que a Clara Castanho falou a respeito disso tudo e depois a gente volta a falar aqui da Fontinelli. É uma série de stories que ela fez.
eu não vou ficar pausando porque eu vou ler aqui tudo corrido. Se você já leu essa carta dela, essa carta aberta dela, e você quiser avançar o vídeo, você pode ir para esse minuto que tá aqui na tela. Se não, fica aí comigo e vamos lendo aqui. Né? Mas vai estar aqui do lado. Abre aspas. Carta aberta. Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada, assim. Expô-la dessa maneira é algo que me apavora e remete dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e um trauma que sofri. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. Não estava na minha cidade, não estava perto da minha família, nem dos meus amigos. Estava completamente sozinha. Não, eu não fiz boletim de ocorrência. Tive muita vergonha e me senti culpada. Tive a ilusão de que se eu fingisse que isso não aconteceu, talvez eu esquecesse, superasse. Mas não foi o que aconteceu. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar uma pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. E tentei, na medida do possível e na minha frágil capacidade emocional, seguir adiante, me manter focada na minha família e no meu trabalho, mas mesmo tentando levar uma vida normal, os danos da violência me acompanharam. Deixei de dormir, deixei de confiar nas pessoas, deixei uma sombra apoderar-se de mim. Uma tristeza infinita que eu nunca tinha sentido antes. As redes sociais são uma ilusão, e deixei lá a ilusão de que a vida estava ok enquanto eu estava despedaçada. Somente a minha família sabia o que tinha acontecido. Os fatos até aqui são suficientes para me machucar, mas eles não param por aqui. Meses depois eu comecei a passar mal, ter mal-estar. O médico sinalizou que poderia ser uma gastrite, uma hérnia estrangulada, um mioma. Fiz tomografia e, no meio dela, o exame foi interrompido às pressas. Fui informada de que eu gerava um feto no meu útero. Sim, eu estava quase no término da gestação quando eu soube. Foi um choque, meu mundo caiu. Meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso e nem barriga. Naquele momento do exame, me senti novamente violada, novamente culpada. Em uma consulta médica, contei ter sido estuprada, expliquei tudo o que aconteceu. O médico não teve nenhuma empatia por mim. Eu não era uma mulher que estava grávida por vontade e desejo. Eu tinha sofrido uma violência. E mesmo assim, esse profissional me obrigou a ouvir o coração da criança. Disse que 50% do DNA eram meus e eu seria obrigada a amá-lo. Essa foi mais uma série de violências que aconteceram comigo. Gostaria que tivesse parado por aí, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Eu ainda estava tentando juntar os cacos quando tive que lidar com uma informação de ter um bebê fruto de uma violência que me destruiu como mulher. Eu não tinha e não tenho condições emocionais de dar para essa criança o amor, o cuidado e tudo que ela merece ter. Entre o momento que eu soube da gravidez e o parto se passaram poucos dias. Era demais para processar, para aceitar, e tomei a atitude que considero a mais digna e humana. Eu procurei uma advogada e, conhecendo o processo, tomei a decisão de fazer uma entrega direta para a adoção. Passei por todos os trâmites, psicóloga, Ministério Público, juiz, audiência, todas as etapas obrigatórias. Um processo que, pela própria lei, garante sigilo para mim e para a criança. A entrega foi protegida e em sigilo. Ser pai e ou mãe não depende tão somente da condição econômica e financeira, mas da capacidade de cuidar. Ao reconhecer a minha incapacidade de exercer esse cuidado, eu optei por essa entrega consciente e que deveria ser segura. No dia em que a criança nasceu, eu ainda anestesiada do pós-parto, fui abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou. Imagina se tal colunista descobre essa história. Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente me acolher e proteger. Quando cheguei no quarto, já havia mensagens do colunista com todas as informações. Ele só não sabia do estupro. Eu ainda estava sob efeito da anestesia. Eu não tive tempo de processar tudo aquilo que estava vivendo, de entender tamanha era a dor que eu estava sentindo. Eu conversei com ele, expliquei tudo o que tinha me acontecido. Ele prometeu não publicar. Um outro colunista também me procurou dias depois querendo saber se eu estava grávida, e eu falei com ele. Mas apenas o fato de eles saberem mostra que os profissionais que deveriam ter me protegido em um momento de extrema dor e vulnerabilidade
que têm obrigação legal de respeitar o sigilo da entrega, não foram éticos nem tiveram respeito por mim e nem pela criança. Bom, agora a notícia se tornou pública e com ela vieram 1000 informações erradas e ilações mentirosas e cruéis. Vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo que eu fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado e de acordo com a lei. A criança merece ser criada por uma família amorosa, devidamente habilitada à adoção, que não tem as lembranças de um fato tão traumático. E ela não precisa saber que foi resultado de uma violência tão cruel. Como mulher, eu fui violentada primeiramente por um homem e, agora, sou reiteradamente violentada por tantas outras pessoas que me julgam. Ter que me pronunciar sobre um assunto tão íntimo e doloroso me faz ter que continuar vivendo essa angústia que carrego todos os dias. A verdade é dura, mas essa é a história real, essa é a dor que me dilacera. No momento, eu estou amparada pela minha família e cuidando da minha saúde mental e física. Minha história se tornar pública não foi desejo meu, mas espero que ao menos tudo que me aconteceu sirva para que mulheres e meninas não se sintam culpadas ou envergonhadas pelas violências que sofreram. Entregar uma criança em adoção não é um crime, é um ato supremo de cuidado. Eu vou tentar me reconstruir e conto com a compreensão de vocês para me ajudar a manter a privacidade que o momento exige. Com carinho, Clara Castanho. Esse relato da Clara Castanho foi publicado agora, no domingo, dia 26 de junho de 2022, depois que, 10 dias depois que começou até essa especulação da gravidez dela. Como vocês puderam, saber pelo relato dela, ela tomou sim pílula do dia seguinte, ela não fez boletim de ocorrência porque, é muito difícil você fazer um boletim desses, é muito difícil você ter toda a força que é exigida para fazer um boletim desses. Muitas vezes você é desacreditada, né? A gente está vendo aí, inclusive recentemente, muitas desacreditações de violências sofridas por mulheres e de mulheres que, uma mulher específica que, ao que tudo indica, ela mentiu que tinha sofrido uma violência que não sofreu. E tudo isso pesou em cima de várias outras mulheres, mulheres que sofreram violências e que ficaram com mais medo ainda do que já teriam em outros tempos de relatar, né? De dizer que ela tinha sofrido essa violência e que ela tinha sido estuprada. E então, assim, ela não fez o boletim de ocorrência, mas ela tomou a tal pílula do dia seguinte que a Fontinelli cobrou dela agora, né? Ela também não sabia que ela estava grávida. Se vocês verem as fotos dela, vocês vão ver que a barriga dela não cresceu muito, né? Ela achava, né, que só tinha ganhado um pouquinho de peso, né, e tal. Mas, assim, não teve um crescimento de barriga, né? Ela não ficou, assim, com aquele corpo típico que a gente vê em mulheres grávidas. E ela ainda estava menstruando, então como que essa menina iria saber que ela estava grávida? Como? 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 E quando ela foi descobrir, foi só quando já estava perto de parir, né? Foi só quando já estava ali perto do momento do feto virar um neném, né? Do feto sair e tal. Então não tinha mais muito tempo hábil para fazer um aborto. Ela até poderia, porque quando você é vítima de estupro, não importa o período gestacional. A lei brasileira ampara que você faça um aborto, sim. Não importa quantos meses você esteja. Você tem essa possibilidade. É, Só que, né, já estava avançado, ela optou por dar a criança para adoção. E aqui fica impossível não fazer um link com outra notícia. Na semana passada, enquanto estava tendo todo esse rolê com a Clara Castanha, as pessoas estavam indo xingar ela porque ela recebeu muito ataque, tá? Até ela dar esse relato, ela sofreu muito ataque nas redes sociais, muitos ataques que acabaram sendo impulsionados pela Antônia Fontinelli e pelo Léo Dias, né? Porque ficou, né? Eles deram muitas dicas ali de que seria a Clara Castanho, ainda teve aquele Matheus Baldi que tinha soltado lá, né? Que a menina tinha sido estuprada, enfim. Enquanto ela estava recebendo todos esses ataques por ter sido estuprada, ter levado a gestação até o fim, ter entregado a criança para adoção, né? Ter doado a criança para adoção, a gente teve um outro caso acontecendo que foi de uma menina de 11 anos,
aqui no Brasil, em que ela foi vítima de um estupro, né? Até porque é uma criança de 11 anos. Criança de 11 anos, na época, inclusive, do estupro, ela tinha 10 anos. Criança de 10 anos não transa. Criança de 10 anos não faz sexo. Criança de 10 anos, quando acontece alguma coisa assim, é violência sexual. Sempre é violência sexual. Não tem como dizer que não, porque não existe ali uma idade de consentimento quando você tem 10, 11 anos. Isso não existe. Criança não dá consentimento de nada. Nada em relação a sexo. Então, qualquer ato sexual com uma criança é estupro, né? A nossa lei diz que abaixo dos 14, qualquer ato sexual com uma criança abaixo de 14 anos é estupro e pronto. Então, uma menina de 10 anos, ela estava grávida, em decorrência desse estupro. Ela tentou fazer o aborto, né? Ela tentou fazer o aborto legal, o aborto que é previsto na nossa Constituição, que é previsto nas leis brasileiras. Ela foi até o hospital, a lei dizia que ela chegou lá, já era para terem feito o aborto, né? Porque era um caso de violência sexual contra uma criança de 10 anos. E uma criança de 10 anos, ela não consegue, o corpo dela não está preparado, é uma gravidez de extremo risco, ainda por cima. Ela deveria ter tido esse direito segurado. Como já estava num período gestacional mais avançado, essa criança ela não pôde realizar o procedimento. Na verdade, ela podia realizar o procedimento, mas os médicos não realizaram. Falaram que naquele período gestacional, só mesmo com a ordem judicial. Mãe dela entrou na justiça, né? Isso eu tô falando da criança foi lá, mas foi acompanhada da mãe, né? A mãe que tava fazendo todos os trâmites, porque a criança não entendia direito o que estava acontecendo ao redor dela. E aí a mãe entrou com um pedido na justiça para autorizar o aborto legal, e a juíza em questão, ela não só negou o pedido, né? Como, na verdade, ela foi extremamente violenta com a criança. Ela virou para uma criança de 10 anos e perguntou se a criança já tinha escolhido o nome do bebê, né, que era um feto. Perguntou se a criança de 10 anos queria algum presente de aniversário, porque a criança tava para fazer 11 anos, e aí que vem os 11 anos, né, que foi noticiado em todo canto, porque quando a notícia estourou, a menina já tinha feito 11 anos, né. E aí a juíza falou, você vai fazer aniversário daqui a pouco, você quer algum presente de aniversário? E a criança não sabia responder. A juíza perguntou se a criança de 10 anos, achava que o pai do feto ali, o pai do embrião, na verdade não era embrião, já era feto mesmo, perguntou se a criança de 10 anos achava que o pai do feto iria querer ficar com a criança, né? Tipo, velho, não é o pai do bebê, é um estuprador. O cara estuprou uma criança de 10 anos. Criança de 10 anos foi estuprada, a criança não sabia responder. A mãe até falou, tipo, velho, a minha filha não tá em condições de responder isso, ela nem entende o que tá acontecendo, ela é uma criança. E o que a juíza fez foi tirar, ela determinou que a criança fosse retirada da casa dela e fosse mandada para um abrigo, porque a juíza achou que a mãe da menina de 10 anos iria tentar outros métodos para poder fazer o aborto. Então ela tirou a criança e colocou a criança de 10 anos no abrigo para poder impedir que a criança abortasse. Uma juíza. Uma juíza fez isso. O caso ganhou repercussão, né? Com toda a repercussão que ganhou, a menina foi retirada do abrigo, voltou para casa da mãe. A criança estava muito assustada, sem entender direito o que estava acontecendo. E depois acabou sendo autorizado o aborto, né? E ela fez o aborto. E essa juíza aí, ela ganhou uma promoção, né? Tipo, que falaram que ela tinha sido. Ela não estava mais trabalhando no caso, mas ela não estava mais trabalhando no caso porque ela tinha sido promovida. Então ela foi promovida, a OAB agora tá, né, estudando ali pra ver se vão tirar, né, se vão caçar a advocacia dela, né, enfim, se ela vai perder a carteirinha da OAB e tal. Mas a gente tem esses dois casos antagônicos, né, onde uma criança de 11 anos, ou melhor, uma criança de 10 anos foi violentada e aos 11 anos realizou um aborto porque engravidou dessa violência sexual e foi rechaçada, não só por essa juíza, mas teve uma horda de pessoas que ficou ali a favor da juíza, indo contra o aborto. Então, essa criança de 10 anos foi rechaçada, um monte de gente falando que sabia o que estava fazendo e blá blá blá, essas coisas absurdas, e ela foi rechaçada por fazer o aborto. Muita gente falou que ela deveria parir para entregar a criança para adoção, coisas do tipo.
E do outro lado, a gente tem uma menina de 21 anos, né, uma mulher de 21 anos, que foi estuprada, que descobriu que estava grávida desse estupro já no final da gestação, foi lá e levou a gestação até o finalzinho e entregou a criança para adoção. As duas seguiram trâmites legais, as duas seguiram a lei, tá? As duas seguiram a lei e as duas foram rechaçadas, porque a Clara Castanho foi extremamente rechaçada, extremamente. Xingaram ela de tudo quanto é coisa, e só depois desse relato dela que a coisa abaixou um pouco, mas ainda assim, né? Tem gente que ainda tá falando uns absurdos aí dela. Então, o que a gente tira aí, né, de elucidativo disso, que já era elucidativo antes, né, mas ficou ainda mais, é que quando você tem um útero, você não tem direito de escolha em absolutamente nada. Porque se você foi vítima de uma violência sexual, se escolheram violar o seu corpo, se escolheram fazer você ser vítima de toda uma opressão, se escolheram te fazer passar por tudo isso, né? Se escolheram te estuprar e você engravidar desse estupro, se você aborta, você é rechaçada. Na verdade, por você ser estuprada, você já é rechaçada, né? Você já é rechaçada porque inventam um monte de coisa falando que a mulher deixou, que a mulher não sei o quê, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Então, se a pessoa que tem útero foi violentada, ela já é rechaçada por ter sido violentada. Se ela descobre que está grávida e ela aborta, ela é rechaçada por ter abortado, é desumana por ter abortado. Se ela leva a gravidez até o final, entrega a criança para adoção, ela é rechaçada por ter abandonado a criança, por ter feito o abandono de incapaz, como a Antônia Fontinelli disse ali, né? E outra coisa, né? Também se a mulher, ela que foi estuprada, ela leva a gravidez até o final, pare, tem ali o filho, né, a criança, e ela escolhe ficar com a criança, ela também é rechaçada depois se ela não for uma mãe super exemplar, porque aí qualquer erro que ela tenha, se ela não conseguir amar aquela criança, ela é rechaçada, a culpa é dela, deveria ter, sabe, nunca tem uma resposta. Não importa o que a pessoa que tem útero faça, ela vai ser rechaçada. Ela vai ser rechaçada. E agora também a gente tem acontecendo aí nos Estados Unidos a perda de direito ao aborto que aconteceu lá, né? Porque a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou aí um caso, né? Que era um caso que ele tinha servido como um precedente para que a gente tivesse, a gente não porque eu não moro nos Estados Unidos, mas para que lá nos Estados Unidos tivesse o direito do aborto assegurado para todas as pessoas ali nos Estados Unidos, né? A gente tem estados que proíbem o aborto em várias circunstâncias, tem estados nos Estados Unidos que legalizaram o aborto em todas as circunstâncias. Mas em todos os estados dos Estados Unidos, até então, tinha casos em que o aborto era previsto em lei. E agora, né, a Suprema Corte lá nos Estados Unidos retrocedeu esses direitos, direito que era desde os anos 70 lá nos Estados Unidos, retrocederam e agora ficou a cargo dos estados decidirem sobre os casos de aborto que antes eram legalizados em todo o país, né? Que aí entra casos de estupro, entra casos de risco, né, para a pessoa que está gestante, enfim, entram vários casos assim. Então agora fica a cargo dos estados decidirem se eles vão ou não permitir que as mulheres tenham direito ao próprio corpo, que os homens trans tenham direito ao próprio corpo, que as pessoas que têm útero tenham direito ao próprio corpo. Isso foi uma derrota absurda. Teve manifestações nos Estados Unidos, inclusive a polícia foi muito repressora com as mulheres que estavam manifestando lá nos Estados Unidos contra essa decisão da Suprema Corte, né? A polícia, ela foi mais repressora com essas mulheres do que foi repressora com as pessoas que tinham invadido o Capitólio lá naquela época lá, acho que foi em 2018 até que isso aconteceu, né? Não lembro mais o ano, mas elas foram mais repressoras com essas mulheres. Na verdade foi 2019, né? Não, na verdade foi 2020, né? Foi 2020. Já foi quando tava em período eleitoral e tal. Então, assim, a gente viu os direitos reprodutivos retrocederem muito nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ele é um espelho pro restante do mundo. Não adianta fingir que não ele é. E aí eu me lembro muito daquela
daquela máxima que, se não me engano, foi de Simone de Beauvoir, que ela disse que os direitos reprodutivos, né, que os direitos das mulheres, eles nunca são garantidos, que a gente sempre tem que estar lutando para ter os direitos das mulheres e para manter os direitos das mulheres. Não existe esse direito garantido, né? Isso se aplica, na verdade, a todas as minorias. Qualquer direito que minorias sociais conquistem, eles precisam ser mantidos por luta. Porque se a gente tem qualquer crise, os direitos de minorias são retirados. Os direitos de minorias são retirados. Lá nos Estados Unidos voltaram nos anos 70 quanto aos direitos reprodutivos das mulheres. Se a gente está falando dos Estados Unidos, que é sempre tido como esse polo de liberdade que as pessoas têm, que é sempre tido como uma régua para o restante do mundo. E lá os direitos reprodutivos retrocederam para os anos 70. Retrocederam em 50 anos. Então, quando a gente fala da importância da luta de minorias, quando a gente fala da importância da gente votar bem, da gente votar direito, da gente prestar atenção em tudo que está acontecendo politicamente, é por isso, porque os nossos direitos podem ser retirados de nós. Os nossos direitos podem ser retirados de nós. No caso lá nos Estados Unidos, que decidiu não foram os governantes em si, foi a Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas essa Suprema Corte dos Estados Unidos, o Trump foi quem colocou muitas dessas pessoas que estão lá, né? Não lembro se foram 3 das cadeiras foram escolhidas pelo Trump, né? Das cadeiras que compõem ali, dos juízes que compõem a Suprema Corte, né? Então, assim, ele escolheu gente que era alinhada politicamente com ele, gente que tinha ali os mesmos ideais que ele, né? Tanto que o Trump comemorou essa perda de direitos das mulheres lá nos Estados Unidos, e é isso que a gente tem que ter em mente aqui também. Não dá para fechar os olhos para política de voto, para política de candidatos, para política de nada, achando que não vai acontecer nada, porque pode acontecer, a gente pode perder direitos. A gente pode perder direito. E assim, talvez você esteja até pensando que, quem perdeu direitos foram as pessoas que têm útero, não têm útero, então dane-se. Mas não é assim. Primeiro porque, né, você tem que ter empatia pela luta das outras pessoas, né? Porque a gente tá falando de pessoas que não têm direito aos próprios corpos. Então tem que ter empatia para essas pessoas. E além disso, também você tem que ter em mente que agora foram os direitos das pessoas que têm útero, depois podem ser o das pessoas como você. E sobre o Léo Dias especificamente, eu já tinha falado aqui naquela época lá do caso da Pepita, vocês lembram do caso da Pepita? Depois vocês vejam lá o vídeo que eu falei sobre esse caso da adoção aí que a Pepita fez e tal, né, do filho da Pepita. E lá eu falei o quanto que o Léo Dias era moralista nessas relações, né, de aborto, adoção e tudo. Ele é extremamente moralista, eu falei disso lá e aqui isso só se provou mais ainda. Porque depois desse relato da Clara Castanho, ele ainda fez uma publicação no Metrópolis, onde ele reafirmava toda a questão moral em cima da Clara Castanho, né, toda aquela coisa moral que ele tinha falado lá no Gentili, ele reafirmou tudo em uma matéria para o Metrópolis, uma matéria que, inclusive, descrevia coisas sobre o parto que a Clara Castanho, enfim, né, aconteceu ali, e também dava ainda detalhes, algumas características da criança, né, que ainda feriam o código do ECA porque faziam com que dava uma facilitação ali da identificação dessa criança, né? Então ainda teve essa notícia aí que o Léo Dias publicou, depois o Metrópolis tirou a notícia do ar porque foi alvo de muita crítica, não é à toa que as pessoas estão querendo aí a demissão do Léo Dias e que ele perca o título de jornalista, e a mesma coisa com a Antônia Fontinelli. E outra pessoa também que tá aí, né, na mira é a tal da enfermeira, que não tem o nome dela divulgado, né, mas é a enfermeira que ameaçou a Clara Castanho, né, porque foi tudo errado ali que aconteceu com a Clara Castanho. Primeiro o médico coloca ela para ouvir o coração do feto, né, erradíssimo. Ela tinha acabado de falar que tinha sido vítima de um estupro, ele coloca ela para ouvir o coração do feto. Não se faz isso. Política errada, errada. Isso é uma tática de manipulação psicológica para fazer a pessoa se submeter ao parto. Então, conduta completamente errada. E depois, essa enfermeira aí, né, que ameaçou a Clara Castanho, porque teve uma enfermeira, né, no relato da Clara Castanho, tá lá falando dessa enfermeira, que falou para Clara Castanho, abre aspas, imagina se tal colunista fica sabendo disso, fecha aspas, foi uma ameaça, e vazou.
né? Essa enfermeira, ao que tudo indica, vazou sem a informação porque a Clara Castanho tinha acabado de parir e teve ali cronistas ligando para ela para poder saber o que tinha acontecido, né? E provavelmente foi o Léo Dias, esse primeiro colunista, porque ele é o mais famoso aqui dos fofoqueiros, né? Então, provavelmente foi o Léo Dias que essa enfermeira contatou. Depois, né, algumas emissoras de TV falaram que essa mesma enfermeira, né, o marido dessa enfermeira, tinha procurado essas emissoras de TV para tentar vender a história da Clara Castanho, e as emissoras, elas não compraram, né? Falaram que não iam comprar, que não compram esse tipo de coisa, e que ele ficou puto ainda. Então tá aí tendo uma investigação, a enfermeira foi afastada e o Conselho Federal e Regional de Psicologia, né, os dois conselhos de psicologia, não, de enfermagem, estão aí apurando, né, esse crime cometido. Porque, gente, vazar dados médicos das pessoas é crime, tá? Você vazar dados médicos de algum paciente é crime. Crime. E esse povo vive fazendo isso com celebridade, né? Tem um monte de gente que trabalha em hospital que vive vazando dados médicos de celebridades porque acham que celebridade não é gente, pelo visto, né? E ficam aí querendo vender as coisas em cima. Não pode, é crime, é crime. E se essas pessoas perderem emprego, eu acho é pouco, tem mais é que se fuder. Mas a Antônia Fontinelli, né? Ela vai se candidatar aí a deputada, né? Ela é pré-candidata aí, né? Tá com a pré-candidatura dela aí sendo lançada. Provavelmente ela vai ganhar, né? Infelizmente, provavelmente ela vai ganhar e vai se tornar aí política. Que é um retrocesso. Um retrocesso. Ai, na real, ela é a cara, né? A cara de todos esses bolsonaristas. Ela é um desse povo aí também. Ela é uma bolsonarista escrota. E depois ela fez um monte de coisa. Ai, gente, ela foi falar. Ela fez uma série de vídeos onde ela falava sobre pedir para Clara Castanho, ela pedia para Clara Castanho ajudar ela, Fontinelli, a ir atrás do estuprador para ajudar a Clara Castanho. Isso depois, né, que a coisa toda explodiu nela, porque o povo rechaçou muito a Fontinelli e tem que rechaçar mesmo. Escrota, escrota. E, gente, eu vou aqui terminar esse vídeo só dizendo pra vocês que se uma pessoa tá grávida e essa pessoa não quer estar grávida, ela tem que ter o direito de interromper gravidez. A questão do aborto é uma questão de saúde pública, não é uma questão moral, não é uma questão religiosa, é uma questão de saúde pública. E as pessoas têm que ter direito aos seus corpos, têm que ter direito à sua vida reprodutiva. Então, alguém que ficou grávida não quer ficar grávida, ela tem que ter assegurado pelo Estado e pelos profissionais de saúde a interrupção daquela gravidez. Não importa, não importa se foi porque ela foi numa balada e acabou ficando grávida, se foi porque ela vive transando sem camisinha, se foi porque ela foi vítima de alguma violência sexual, se foi porque aquela gravidez é de risco para o corpo dela, não importa. Se a pessoa não quer estar grávida, a pessoa tem que ter o direito de interromper aquela gestação. Isso tem que ser um direito assegurado. Assegurado, tá? Não é questão moral, não é questão religiosa, é questão de saúde pública. Saúde pública. Porque, eu já falei isso aqui algumas vezes e vou falar. Embrião não é feto, feto não é bebê, tá? Essas três coisas você precisa ter em mente. Um embrião é só um amontoado de células se diferenciando. Um feto é uma possibilidade de uma vida humana, né? Já está ali mais encaminhado, mas ainda assim é uma possibilidade de vida humana, mas ainda não é vida humana de fato. E só depois que para é que vira um bebê. Eu lembro muito do meu professor de embriologia que sempre que alguém chamava um embrião de feto, ele corrigia falando que embrião não era feto, e sempre que alguém chamava ou um embrião ou um feto de um bebê, de um neném, ele corrigia na mesma hora e falava que não era bebê, não era neném. Só é bebê e neném depois que nasce. Antes de nascer, não é. Não é. Tá? Não é. Só células se diferenciando. Apenas isso. Apenas isso. Então parem com isso. Vocês estão destruindo vidas de um monte de gente aí só para poder garantir que algumas células continuem se diferenciando e depois que nasce, vocês nem se importam muito não. Fizeram esse away em cima da Clara Castanho só porque ela é famosa. Porque se ela não fosse famosa, ninguém não iria estar nem aí. Não iria estar nem aí pro que aconteceu com a criança. Nem aí. E eu digo que não iria estar nem aí porque as pessoas não estão, as pessoas veem criança aí na rua passando fome e não faz nada, foda-se, né? Vira a cara, é só mais um ali. As pessoas veem criança aí nas ruas e dizem que é marginal.
As pessoas veem criança aí nas ruas e ignoram. Então não se importa. Não se importa, só se importa antes de nascer. E depois que nasceu, só se importa se for para julgar aquela mulher, se for para julgar aquela pessoa que pariu. Só se importa para isso. Porque se importar de verdade com a criança, não se importa. Não se importa. Antônia Fontinelli não se importa, coisa nenhuma. Não se importa. Nossa, como eu fico puta. Nem Antônia Fontinelli, nem Léo Dias, nem nenhum desse povo aí se importa com o que aconteceu, nem com a Clara, nem com a criança. Só quer o quê? Só quer vender, né? Só quer isso. Só quer vender. Só quer lucrar em cima disso. É um bando de abutre. Léo Dias é um abutre desgracento. E vale aqui lembrar mais uma coisa da moralidade aí do Léo Dias, do quanto que ele é moralista, era do que ele falava com a Anitta, né? Porque a Anitta também foi vítima de violência sexual, ela falou disso na Netflix, e o Léo Dias, quando ele tava ameaçando a Anitta, ele ficava falando que a Anitta, ela usava muito de sexo, não sei o que, ele ficava jogando tudo em cima dela. E ele falava da violência sexual como não sendo uma violência sexual. Ele fez tudo isso com a Anitta também. E eu fico de cara com o povo dando esse palco todo pra Léo Dias, indo dar um monte de entrevista pra Léo Dias, não sei o que, né? O Metrópolis dando todo esse espaço pra um cara que fez o que fez já com a Anitta, que fez o que fez já com um monte de gente, porque ele já desgraçou a vida de um monte de gente, e agora aí desgraçou a vida também da Clara Castanho. E eu só espero que a Clara Castanho fique bem, eu só espero que o fato dela estar recebendo muito apoio também deu um pouco mais de força, né? Não consigo imaginar como deva estar a mente dela nesse momento. E é isso, gente. Eu quero que ela fique bem e quero que Léo Dias, Fontinelli, essa enfermeira e quem mais for que contribui para tudo isso que aconteceu com a Clara Castanho, e principalmente esse estuprador que violentou essa menina, quero que esse povo se foda. Eu quero que se fodam mesmo. Que se fodam. Mas enfim, né? Eu tentei não me revoltar nesse vídeo, mas ficou impossível. Comenta aí embaixo o que você acha a respeito disso tudo, mas sem atacar a Clara Castanho, pelo amor de Deus, sem atacar nenhuma pessoa que fizer um aborto ou que der uma criança para adoção, tá? Comenta e tenha consciência. Tenha consciência. E enfim, né? Comenta aí. Não se esquece também de deixar o like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal do Transmissão pelo YouTube. Não se esqueça também de... Não se esqueça que a gente tem um outro canal aqui, que é o canal de transmissão de arte, né? Que é onde eu desenho, eu faço eu posto algumas lives desenhando, né? E também torne-se membro caso você tenha a possibilidade de se tornar membro. E também não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.